Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 19 de julho. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Polícia prende falso empresário acusado de aplicar golpes de mais de 20 milhões de reais. Criança morre afogada em piscina durante passeio em Jacaraípe, na Serra. Acidente com Gran Parque completa 2 anos e a previsão é de que as obras do condomínio sejam concluídas em 2019. E no estúdio, uma entrevista sobre o alto número de trabalhadores afastados por causa da depressão. Agora, no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. A gente começa o link de hoje com uma notícia triste. Uma criança de apenas 6 anos morreu afogada na piscina de uma chácara em Jacaraípe, na Serra. O passeio foi organizado por um abrigo como parte da programação de férias. O repórter Vitor Zucolotti tem as informações para a gente. Vitor. Olá, Adriana, o pessoal de casa. Segundo a polícia, cerca de 20 crianças de um abrigo aqui da Serra participavam de uma recreação supervisionada por 8 monitores aqui nesta chácara. O passeio fazia parte da programação de férias dos meninos. Na chácara existem 2 piscinas. Uma piscina que é destinada ao público adulto e outra ao público infantil. O afogamento aconteceu no horário do almoço. Marcos Daniel Venturim, de 6 anos de idade, sumiu da vista dos cuidadores. Por volta de 1h20 da tarde, a filha do dono aqui da chácara encontrou a criança boiando na piscina de adulto. Ele teria ultrapassado uma cerca que fica em volta da piscina. Uma equipe do SAMU foi chamada, tentou reanimar, mas a criança não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal. O instituto que coordena o abrigo onde o Marcos estava entrou em contato com familiares e um desses familiares acabou passando mal. E até amanhã desta quinta-feira, o corpo da criança ainda estava no Departamento Médico Legal da capital. Infelizmente, é uma fatalidade. Adriana, eu volto com você. Nós não conseguimos contato com o abrigo onde a criança morava. Também pedimos nota à Polícia Civil sobre como ficam as investigações sobre o caso, mas até o fechamento desta edição, nós não tivemos retorno. Bom, e a polícia prendeu um falso empresário acusado de aplicar golpes de mais de 20 milhões de reais. Para enganar as pessoas, ele se passava por dono de uma grande empresa de construção civil. Fechava contratos para obras, recebia, mas não executava os serviços. Nas redes sociais, Geraldo Ribeiro de Souza, de 48 anos, ostentava uma vida de luxo, mas toda a ostentação era fruto de golpes. Ele foi preso nesta quinta-feira na Praia da Costa, em Vila Velha, acusado de se passar por empresário do ramo da construção civil. Foi cumprido um mandado de prisão preventiva na residência do Geraldo, também foi cumprido um mandado de busca em Rio Novo do Sul, na empresa dele. A princípio, ele não quis realmente abrir a porta, demorou um pouco, acabou abrindo e a partir daí as buscas se deram de maneira tranquila. Geraldo agia principalmente na região sul do Espírito Santo. Até agora, 6 vítimas procuraram a delegacia de defraudações. Os prejuízos ultrapassam os 27 milhões de reais. O Geraldo, ele conhecia as vítimas, ganhava a confiança delas, muitas vezes utilizando desses bens que ele já havia tirado anteriormente de outras vítimas. Ele tentava demonstrar um alto poder econômico realmente para ganhar a confiança e formalizar contratos. Ele formalizava esses contratos utilizando o nome da empresa dele, que existe e possivelmente foi criada para aplicar esses golpes. E assim, ele iludia as vítimas, conseguia retirar seus bens e nada cumpria dos contratos. As primeiras vítimas contaram à polícia que conheceram Geraldo em janeiro de 2016. De lá para cá, após descobrirem as fraudes, eles procuraram a delegacia.
Um dos empresários chegou a ser ameaçado por ele. Ele informa que as vítimas o estão perseguindo e que tudo isso é um problema cível, que se trata de um desacordo comercial, que ele não cumpriu e que tudo deve ser cobrado na esfera cível. Geraldo já respondia por homicídio cometido em Minas Gerais, em Liberdade. A princípio, nós não temos muito acesso a esses fatos, trata-se de procedimento sigiloso. O que a gente pode informar é que ele foi denunciado pelo Ministério Público e estava respondendo em liberdade. Agora nós vamos à nossa redação com Arthur Meirelles, que tem mais notícias para a gente desta quinta-feira. Muito boa noite para você, Arthur. Boa noite, Adriana, e boa noite a todos que nos acompanham. A terceira ponte foi fechada no início da tarde de hoje para uma operação de resgate de uma tentativa de suicídio. O trânsito foi impedido nos dois sentidos para os trabalhos da polícia e dos bombeiros. Esta é a segunda vez que a ponte é fechada em pouco mais de um mês. No dia 12 de junho, a interdição durou 5 horas e depois de muita negociação, conseguiram resgatar a pessoa que ameaçava se jogar. Adriana, agora olha só essa história. Uma mulher será indenizada em R$10 mil pelo ex-marido por descobrir durante o processo de divórcio que ele já era casado. De acordo com a justiça, a mulher se casou com um homem nos Estados Unidos e viveram juntos por 12 anos. Ao pedir o divórcio, descobriu que ele estava praticando o crime de bigamia. Ela foi indenizada por danos morais. E a Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira um homem suspeito de tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico. Henrique Vasconcelos foi preso no bairro Guaranhus, em Vila Velha. Contra ele, já havia o mandado de prisão preventiva desde maio deste ano, pela Justiça Federal de São Paulo. Henrique foi encaminhado ao presídio em Viana. E a partir de hoje, os eleitores já podem solicitar o voto em trânsito para poder votar fora da sua cidade nas eleições de 2018. Para fazer a solicitação, é preciso comparecer em qualquer cartório eleitoral, apresentar documento com foto, indicar o local que pretender votar e pedir a habilitação. O voto em trânsito pode ser feito no primeiro, no segundo ou nos 2 turnos, mas somente em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. E mudando de assunto, o Grupo Sim inaugura hoje mais uma Rádio Transamérica, desta vez na cidade de São Gabriel. A Transamérica Hits 92.3 vai trazer, além da programação local, os grandes sucessos do rock, sertanejo, pagode, samba, além dos hits internacionais. Então, você de São Gabriel da Palha, fique ligado na 92.3. E a gente encerra falando do bebê de 2 meses que caiu do 2º andar de uma casa em Cariacica na segunda-feira. Felizmente, o Murilo teve alta do Hospital Infantil de Vitória na manhã de hoje. Ele passa bem, sem nenhuma sequela e não vai precisar retornar nem para fazer revisão. Muita saúde para o Murilo, que agora tem 2 datas de aniversário, no dia 15 de maio, quando nasceu, e 16 de julho, data do acidente. Bom, essas são as notícias de hoje. Volto ao estúdio com você, Adriana. Obrigada, Arthur. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os 2 anos do acidente no condomínio Gran Parque aqui em Vitória. Então não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o link para todo o estado. O desabamento da área de lazer do condomínio Gran Parque aqui em Vitória completa hoje 2 anos. E mesmo depois de todo esse tempo, as famílias ainda não conseguiram voltar para casa. As obras só devem ser concluídas no ano que vem. As obras no Gran Parque Residencial começaram em julho do ano passado. Aos poucos, as estruturas vão ganhando forma novamente. De cima, é possível ver o avanço na área de lazer que há 2 anos desabou. O porta-voz da Comissão de Gestão de Crise do condomínio explicou que os trabalhos no local ainda estão com um cronograma em dia. Nós contratamos 2 empresas, uma para fazer toda a análise de inspeção predial do empreendimento e uma para fazer a análise estrutural. Essas empresas fizeram um diagnóstico para nós
Nós, assim que terminou esse diagnóstico, evidentemente a construtora também fez o diagnóstico dela, assim que terminou esse diagnóstico, nós sentamos com a construtora, montamos um cronograma em conjunto, e esse cronograma ele vem sendo acompanhado por uma equipe de engenharia do condomínio, com visitas semanais à obra e a verificação da evolução desse cronograma. Então, nós temos 1 ano de obra, durante esse período o cronograma vem sendo atendido de forma precisa. Cristo informou que antes das obras começarem, foram identificados pontos de melhorias e reformas que estão acontecendo simultaneamente nas torres do residencial. O empreendimento já tinha 5 anos de uso, nós conhecemos bem a utilização dele, então nós aproveitamos para propor algumas adequações que estejam dentro, evidentemente, dos preceitos da licença que a gente tem com os órgãos fiscalizadores. E fizemos algumas adequações e estamos também adotando medidas para maximizar a questão da segurança. Era muito importante, até do ponto de vista psicológico, para os moradores, que tudo que nós pudéssemos fazer do ponto de vista de recurso tecnológico e de engenharia em relação ao empreendimento fosse feito. O acidente aconteceu na madrugada de 19 de julho de 2016. Toda a área de lazer do condomínio veio ao chão. 280 carros foram destruídos. O porteiro Dejair das Neves, de 47 anos, morreu durante o desabamento. Depois de 2 anos do desabamento, alguns moradores estão em hotéis. As diárias estão sendo pagas por empresas responsáveis pela construção. Outros moradores optaram por casas de parentes. A expectativa é que a partir de agosto do ano que vem, os condôminos voltem a ocupar as torres do Gran Parque. Tem pessoas que, por exemplo, já optaram por comprar um outro imóvel, já estão adaptados em outro local, pode ser que essas pessoas não retornem. Tem pessoas que foram mais afetadas psicologicamente com o evento, então pode ser que não retornem. Mas assim, a leitura que nós temos hoje é que a grande maioria retorne. E isso deve ocorrer a partir de agosto do próximo ano. Se tudo continuar correndo dentro da normalidade, como vem ocorrendo até então, a partir de julho eles entregam o empreendimento e a gente vai montar um cronograma de retorno a partir de agosto. A gente acredita que num período de 4 a 5 meses, todos que queiram retornar já devem ter retornado ao empreendimento. O governador Paulo Artung vai se afastar do cargo para realizar novos exames. Artung retirou um tumor na bexiga há mais de 1 ano e ainda está em tratamento. Artung embarca amanhã para São Paulo para realizar o exame. O médico que acompanha o governador explicou como será o procedimento. É um procedimento de rotina. O câncer de bexiga do governador foi tratado com sucesso ano passado e como ele sempre, em qualquer pessoa, tem risco de recidiva, isso tem que ser monitorado. Então o governador vai fazer um exame que estava previamente agendado e vai fazer com o doutor cirúrgico em São Paulo, porque essa era a rotina que tinha sido traçado. É uma cistoscopia, é um exame de imagem da bexiga, vocês conhecem que tem endoscopia, que a gente faz para ver estômago, então é endoscopia de bexiga. Isso é rotina, isso deve ser feito, não impede que o governador reassuma seu trabalho no início da semana que vem. Além do exame, após a retirada do tumor da bexiga no ano passado, o governador também realiza periodicamente um tratamento com o medicamento BCG, que deve acontecer ao longo dos próximos 3 anos. Uma das coisas que mais avança no tratamento do câncer é o tratamento de melhorar o sistema imune, de fazer com que o sistema imune lute contra o câncer. Essa imunoterapia do câncer de bexiga ela é antiga. Há muito tempo que se descobriu que o BCG, que é o bacilo que protege a vacina da tuberculose, quer dizer, todos nós tomamos BCG quando criança, esse BCG faz uma inflamação na bexiga, essa inflamação que faz na bexiga torna difícil o aparecimento de célula cancerosa. O governador do estado volta às atividades normais já na próxima segunda-feira. Caso necessite ficar mais tempo afastado, quem assume o governo interinamente é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Sérgio Luiz Teixeira Gama. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o alto número de trabalhadores afastados por causa de depressão. Então não sai daí que a gente volta já.
Só no primeiro semestre deste ano, mais de 1.000 trabalhadores foram afastados de suas funções aqui no estado por causa da depressão. De 2016 para cá, o número de afastamentos cresceu 82%, segundo o IBGE. Esse é o assunto da entrevista de hoje do Link e eu converso agora com Herbert Cabral, médico do trabalho. Doutor Herbert, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite. A gente sabe que a depressão não é uma doença nova, né? Mas por que esses casos têm aumentado tanto? 82% é um aumento muito grande. Essa projeção de aumento das doenças, não só da depressão, mas das doenças mentais no mundo, já era prevista pela Organização Internacional do Trabalho. A OIT, ela faz uma projeção de um aumento de quase 2.000% da depressão, né, dos transtornos, na verdade, não a depressão especificamente, mas dos problemas de saúde mental, inclusive com projeções de que os afastamentos por doenças osteomusculares, que sempre lideraram, né, a estatística, devem ser ultrapassados pelo CIDS-F, que a gente chama, que é onde se classificam as doenças mentais. Mas o que tem levado esse trabalhador à depressão? É o medo do desemprego? É a pressão no ambiente de trabalho? É a concorrência? O que a experiência do senhor mostra? Na verdade, a depressão é uma doença multifatorial, né? Nós temos fatores ligados ao indivíduo, que aí alguns indivíduos têm maior probabilidade de desenvolver quadros ligados aos transtornos de humor, mas também ao ambiente que ele está inserido, né? O ambiente, quando a gente coloca um ambiente, ele não é só restrito à ocupação, mas restrito à ocupação, à família, à sociedade. Então, hoje nós temos uma sociedade que nos cobra mais, que nos vigia mais, que nos dá limitações um pouco diferenciadas, e nós passamos uma transição tecnológica, principalmente pelas mídias, pelas redes sociais, em que as pessoas são muito mais expostas e talvez não tenham aprendido a lidar com as frustrações, com as dificuldades. Do ponto de vista organizacional, nós temos uma cobrança por desempenho, nós temos às vezes uma reduzida capacitação para o indivíduo entender por que ele é exigido num mercado tão competitivo. Temos uma família hoje em que você tem um indivíduo inserido com filhos, às vezes com dificuldades tanto financeiras, quanto econômicas, como sociais. E esse aspecto multifatorial, ele influencia fortemente no crescimento das transtornos mentais, principalmente porque o indivíduo, às vezes, não está adaptado a lidar com essas situações. Existem profissões onde os casos de depressão são mais recorrentes? Sim. Os estudos epidemiológicos mostram que os profissionais de saúde e os militares, eles são os que lideram, né, as doenças mentais do ponto de vista ocupacional. Tem um termo importante que a gente usa chamado segurança psicológica, que a gente fala muito nos ambientes de trabalho. Às vezes você está no ambiente de trabalho e eu fico perguntando, você tem segurança psicológica para dizer ao seu chefe tudo aquilo que realmente você deve dizer? Porque às vezes quando você não tem segurança psicológica, você fica inseguro na atividade, você se isola, não compartilha as dificuldades e esses isolamentos contribuem muito para o desenvolvimento de transtorno de humor, porque você é cobrado por uma produtividade, mas não se sente seguro de dizer aquilo que está te afetando, com medo de uma punição ou de uma outra abordagem que você às vezes julgue que não é adequada à sua atividade. Agora, doutor Herbert, é bom a gente deixar bem claro que depressão é muito diferente de tristeza, de ansiedade. A depressão é aquele estágio em que você realmente fica incapacitado para exercer a sua função. A gente diz o seguinte, que a tristeza é uma manifestação de uma redução do seu humor frente a um efeito circunstancial. A depressão, ela é uma tristeza, é um sintoma, é um dos sintomas do episódio depressivo. Porque a depressão, ela tem a tristeza, mas ela tem a alteração de sono, dores mal definidas, você tem indivíduo com alteração do sono, você tem alteração de libido, que é o desejo, ganho de peso, perda de peso. Esse conjunto de sintomas, quando você manifesta e fazem com que você tenha perda da sua funcionalidade, ou seja, você passe a ter dificuldades de exercer aquilo que você sempre fez e que agora está ficando mais difícil, constitui um episódio depressivo, que dependendo da graduação e da quantidade de sintomas, ele pode ser leve, moderado ou grave. Quando esse episódio depressivo não é tratado, que é a primeira vez que você tem uma grande chance de apresentá-lo novamente, mas numa intensidade maior. Por isso que a abordagem inicial dos episódios depressivos é uma forma muito importante de controlar a doença, porque uma vez apresentando mais de uma vez,
você passa a ter chamado transtorno depressivo recorrente, que é normalmente mais grave do que o episódio que é a primeira vez quando se apresenta. E esse controle é importantíssimo, porque não é interessante nem para o trabalhador e nem para o empregador ter esse funcionário afastado por depressão, porque eu imagino que isso deve ter um custo altíssimo também para a empresa, para o governo. Sim, os afastamentos normalmente dados pelas doenças mentais, eles têm uma dificuldade muito grande. Por quê? Quando você tem um afastamento por uma doença osteomuscular, você vai lá, faz um raio-x, faz um ultrassom, faz uma tomografia e verifica realmente, fisicamente, a presença dessa alteração. Mas as doenças psiquiátricas, elas ainda temos algumas tecnologias, mas que ainda não estão disponíveis para você utilizar. Então é muito da relação médico-paciente. Então nós precisamos de profissionais cada vez mais capacitados, mais habilitados, que possam ter a percepção dessa doença. Então você fechar um diagnóstico de uma coisa que não é física, que tem um exame que seja específico para comprovar, que depende da habilidade clínica, cria realmente uma grande dificuldade. Agora, o que eu, trabalhador, quem está em casa, que está nos assistindo, que tem esse problema, o que eu posso fazer por mim, pela minha saúde, que isso é o mais importante, né? Você se cuidar. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que criar é o nosso insight. Você se percebe? Você para olhar para você e perceber como que você está? Às vezes nosso dia é tão corrido, né, que a gente não olha para dentro. Qual foi a última né? vez que você parou, por exemplo, 10 minutos para não fazer nada e para pensar como que você está, como você era, quais foram as mudanças que você teve? Será que eu tive uma perda funcional? Será como que eu estou? Como é que está a minha relação com meus filhos, com meus parentes, com os meus colegas de trabalho? Eu estou conseguindo ter o desempenho? Ou o meu desempenho está sendo afetado em esferas diferentes, no meu trabalho, na minha família, na minha finança? Se você tem dúvida, procurar um profissional. E aí, dentro dos tratamentos para esse processo, nós temos os tratamentos farmacológicos, são os medicamentos, que têm efeitos extremamente importantes, que ajudam muito o paciente. Só que ele tem que saber lidar com isso. Ele não vai poder usar essa medicação, alguns grupos de pessoas não podem usar medicação para o resto da vida. Então ele tem que aprender a lidar com as suas dificuldades. Os estudos mostram que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem um grande destaque nessa autoajuda, de que você use a sua função de memória, de atenção, para o seu próprio benefício. Então a TCC, que a gente chama, é uma forma de terapia muito bem estudada, que ajuda muito as pessoas a lidar com essas dificuldades que a gente vive hoje. E até tem uma pergunta, né? O que vai vir no futuro? Né? Quando que nós imaginamos que nós hoje iríamos competir com os nossos filhos ou parentes com um celular ou com um tablet? Porque eu lembro bem, chegava em casa, queria bater um papo com meu pai. Hoje, às vezes eu chego em casa, eu tenho um filho, às vezes num videogame ou num tablet, mas também posso tirar, já que os colegas também têm. Como lidar com isso? Então nós vivemos umas transformações e as nossas transformações atuais são muito rápidas. E eu até desafio uma pergunta, como é que nós vamos estar daqui a 20 anos? Meu Deus. Pois é, eu perguntei para o senhor o que nós, trabalhadores, podemos fazer para nos cuidar. Mas as empresas também têm uma participação muito importante nisso. Os colegas de trabalho também têm uma participação Sim. muito importante. Porque muitas vezes, na cabeça do gestor, na cabeça dos colegas, é uma frescura e não é Sim, uma doença. Claro. Né? A gente, quem passa por isso, a gente precisa apoiar, a gente precisa entender o outro também, né? Eu quando fiz a minha explicação da primeira pergunta, eu disse em relação ao autocuidado. Existem 3 elementos básicos que são importantes para que a gente resolva esse problema. Primeiro é o autocuidado. Eu me percebo, eu me reconheço, procuro um profissional e me trato. O segundo é o cuidado do par. Quando eu aprendo a cuidar de mim, eu passo a cuidar dos outros, porque eu dou valor em aprender o cuidado. E o terceiro elemento, além do cuidado do par, é o apoio da liderança. O líder ou os nossos líderes, eles têm que ter capacitação para permitir uma segurança psicológica de tal forma que os liderados tenham um canal de contato com os líderes, que eles entendam que os líderes são facilitadores de desenvolvimento de pessoas e que possam fazer com que esses trabalhadores consigam apoio para que eles possam melhorar e, claro, produzir para a empresa. Porque para as empresas existem investimentos que são feitos sobre isso. E o bem maior de qualquer corporação
Eu sou empregado. É o trabalhador. É o trabalhador. Doutor Herbert, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Link, deixar aqui o nosso espaço sempre aberto. Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Link de volta e agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quinta-feira. Boa noite a todos que assistem ao Link Espírito Santo. Alimentação saudável e prática de exercícios físicos contribuem para uma vida com mais saúde e menos doenças. Mas para que isso aconteça de verdade, é preciso que você faça a sua parte. É sobre esse assunto que a nutricionista Iessa Comério fala hoje. Ter uma rede de profissionais que te dão apoio ajuda muito, é fundamental. Mas ainda assim existe a sua parte. Vai na academia, compra suplementos, vai ao nutricionista, pratica atividade física, mas ainda não está alcançando os resultados esperados, procure, ao invés de ficar apontando o erro fora de si, voltar-se para se fazer essa pergunta: o que eu poderia fazer melhor? O que eu não estou fazendo com tanta frequência, tão bem feito assim? Porque por mais que você tenha essa rede de apoio, ainda assim você precisa fazer a sua parte. No mundo de hoje, com a qualidade da informação, com o acesso à informação que nós temos, o que iria fazer uma pessoa ter um resultado diferente do seu? O que faz com que você não possa ter um resultado melhor do que você já teve? Muitas vezes a pessoa não consegue se organizar, porque 24 horas todo mundo tem, é igual para todo mundo. Então, quando a pessoa ela fala assim, poxa, mas eu não consigo fazer isso, ou está muito corrido, realmente está corrido para todo mundo. Hoje, mesmo um estudante, eles também estão sobrecarregados. Então, se nós formos colocar a condição de que porque está muito corrido, não dá para fazer o que é importante para nós, então a gente nunca vai conseguir fazer nada. Realmente, o tempo está passando mais rápido, parece. Quando a gente pisca, já está na metade do ano, daqui a pouco já é Natal de novo. Aí entra a organização. E na organização, de novo, quem faz somos nós, é a nossa parte. Uma dica que eu posso dar para vocês é fazer algumas listas mensais, semanais, diárias, como você preferir. Sugiro que de repente você comece no início do mês, fazendo uma listinha de tudo aquilo ali que está pendente, que você gostaria de resolver, de solucionar, e que você separe por áreas, família, trabalho, estudos, e coloque datas ao longo do mês. Caso você não consiga resolver essa semana, você ainda tem outras semanas. Terminou o mês, checa lá na lista, deu certo? Vai riscando. Não deu certo? Coloque na lista do próximo mês. Porque por mais que você não consiga fazer tudo que você gostaria, não consiga solucionar todas as coisas, você vai ver que grande parte com a sua organização você vai conseguir. Isso acaba animando a pessoa de conseguir fazer o quê? Ainda mais. E aí sim, ao longo do ano, do jeito que dá, na hora que deu, você conseguiu resolver. Muitas vezes, o inimigo dessas pessoas que não conseguem se organizar é um perfeccionismo, é uma exigência muito grande de querer fazer tudo muito bem feito e sabendo que naquela rotina, naquele contexto não vai conseguir, acabam não fazendo nada. Uma outra dica é você saber diferenciar o que seria algo importante e algo urgente. Algo urgente tem uma pressão de tempo sim, mas às vezes não é tão importante no seu dia a dia, não tem a ver com aquilo que você quer alcançar a médio e longo prazo. Aquilo que é importante sim tem a ver com seus resultados, mas nem sempre é urgente, é aí que mora o perigo. Muitas vezes a pessoa não consegue diferenciar esse importante, que tem a ver com seus sonhos, com as suas metas, e acaba um dia todo só o quê? Apagando incêndio, resolvendo coisas urgentes. Uma dica para evitar que isso aconteça é
Pega aquilo que realmente é importante para você, que tem a ver com o seu estudo, com seus resultados a médio e longo prazo e coloque na primeira parte da manhã, de forma que depois, surgindo ao longo do dia urgências e situações inesperadas, aquilo que é seu você já cumpriu. Um exemplo, se você colocou lá em janeiro nas suas metas de ano novo que esse ano você ia fazer atividade física e isso ainda não aconteceu, é muito importante você revisar como está a sua rotina e se isso realmente é algo importante para você, que você coloque logo pela manhã. Porque independente da rotina que você tiver, dos contratempos, reuniões, eventos noturnos, você já conquistou, você já conseguiu. Assim também quando você vai estudar para algo importante. Você acordou, a sua mente está limpa, está tranquila. Quando você faz isso no final de um dia, é muito mais difícil para o seu corpo conseguir fazer isso com qualidade. Então priorize aquilo que é importante na primeira parte da manhã. Se você já acorda muito cedo, você pode escolher sim acordar ainda um pouco mais cedo, se for esse o caso, ou deixar para o final do dia, sempre entendendo que cada escolha é uma renúncia e também que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então eu faço um convite a você a realmente refletir sobre qual é a sua parte que você deveria fazer e ainda não está fazendo. Mas não com um cunho de culpa, de eu realmente não estou fazendo ou não sou bom. Não é isso. Por quê? Porque isso é importante para você. Foque que assim que você conseguir fazer a sua parte, vários resultados positivos irão acontecer. Então o foco é sempre naquilo que você quer alcançar e não naquilo que vai te sobrecarregar. Porque essa sobrecarga irá causar insatisfação, mas insatisfação por insatisfação você também vai ter se você não alcançar aquilo que você deseja. Então observe as desculpas que você tem dado para você mesmo com mais frequência, passa esse filtro da sinceridade para que você possa pontuar, porque ainda temos meio ano pela frente e eu desejo que você realmente se organizando, trazendo essa clareza para você mesmo, possa alcançar todos os objetivos que você traçou no início do ano, no final deste ano. Essas são as informações aqui de Colatina. Vamos agora a Linhares. Amigos do Link, nós estamos recebendo a diretora da Vigilância Sanitária do município de Linhares, que vai falar sobre a emissão de alvarás sanitários para diversas funções. Esse documento é muito importante. No estado inteiro, nas cidades do estado, é necessário, antes de começar negócios, alguns deles, ter o alvará sanitário. E aqui haverá uma mudança para desburocratizar a busca por este documento. Lorena Teixeira, obrigado por ter se disposto a falar com o Link. Como é que vai ser a busca agora desse documento tão importante? A emissão dos alvarás sanitários aqui no município de Linhares passou a acontecer da seguinte forma: o empresário se dirige à prefeitura, solicita o alvará sanitário, os fiscais vão até o estabelecimento, autorizam o funcionamento e aí eles podem se dirigir à vigilância sanitária, fazer o pagamento e já retirar imediatamente o alvará sanitário. Na forma anterior, era um tempo muito maior para conseguir esse documento, né? Com certeza. O empresário precisava se deslocar diversas vezes à prefeitura para conseguir a emissão desse alvará sanitário, podendo chegar até 90 dias para ele obter esse documento que autoriza o funcionamento do estabelecimento. Para a gente explicar bem para quem está nos acompanhando, quais são as funções onde o alvará sanitário ele é fundamental, imprescindível? São estabelecimentos que produzem ou comercializam alimentos, estabelecimentos de saúde, de beleza, alguns estabelecimentos de animais, consultórios veterinários, são de interesse da vigilância sanitária. Para a gente fechar, a cidade pode emitir de forma online esse documento no futuro próximo? Com certeza. A Vigilância Sanitária, em parceria com o Simplifica ES, já está iniciando um processo de elaboração do sistema de emissão de alvarás sanitários online. Lorena, obrigado por ter falado conosco. A desburocratização, sem dúvida, é muito importante. Daqui nós vamos até São Mateus. Vamos conferir o que é notícia por lá. Olá,
boa noite. Nos destaques do Link Espírito Santo de São Mateus e região. O Ministério Público Estadual aceitou denúncias de passageiros e exige que o município fiscalize e faça a regularização de táxis na cidade. O serviço é prestado sem exigência de licitação pública. Não usa o taxímetro. Vamos conferir na reportagem de Nariane Lopes. São Mateus tem uma frota de táxi de aproximadamente 130 veículos, que presta serviços em vários pontos da cidade. A rodoviária é onde se encontra o maior número, cerca de 70 táxis. As saídas são feitas por ordem de chegada, um dos serviços preferidos por parte de quem chega de viagem ou necessita de alguma emergência. Os serviços de táxi no Brasil são regulamentados pelas prefeituras dos municípios e têm a administração feitas pelas cooperativas. Aqui em São Mateus é a Copersan, cujo trabalho é cadastrar cada motorista e seus veículos dentro dos padrões. Nós vamos ter que botar um adesivo no carro, já foi determinado lá pela Secretaria nossa de Defesa Social, onde determina e fiscaliza o nosso trabalho de táxi. E nós vamos botar um adesivo para divulgar o serviço do táxi. A partir de novembro, o taxista que não tiver com seu taxímetro em ordem, ou seja, funcionando legal, já vai ter problema aí com a fiscalização. Então nós estamos passando isso aí para os taxistas, para nos procurar, se informar, para se orientarem. Nós estamos dizendo que nós já temos uma oficina credenciada aqui, preparada para fazer os trabalhos, fazer a manutenção que tiver de ser feita nos taxímetros. Em São Mateus, nunca houve licitação para exploração do serviço. Após denúncias de que alguns táxis não estavam usando o taxímetro, o Ministério Público encaminhou para o município um termo de ajustamento de conduta que obriga a regularização do serviço por meio licitatório. Os taxistas de São Mateus pode futuramente ocorrer uma licitação por parte da Justiça, a pedido por parte da Justiça. E nós, por não termos uma lei que nos assegure para que não aconteça essa licitação, a Secretaria nos pediu que elaborasse uma minuta, uma lei que colocasse todos os procedimentos que nós, taxistas, queremos para que aprove. O serviço de táxi hoje em São Mateus não tem uma lei que nos assegure para que não aconteça uma licitação de tal forma que a Justiça quer. Desde julho de 2013, quando os taxímetros foram instalados, o combustível teve um aumento de quase 100%. E de lá para cá, as tarifas ainda não foram atualizadas. O taxímetro de São Mateus ele foi instalado em julho de 2013. Desde então, não se houve nenhuma correção para que possa estar fazendo uso corretamente. Os taxistas em si nos procuraram, pediram para que, meses atrás, pudéssemos estar conversando com o secretário que estava atuando, que hoje não está mais, para que parasse o uso do taxímetro. Por quê? As nossas bandeiras estão todas desatualizadas. E sem o Comutran na cidade, não há como fazer um reajuste tal, senão a lei. A lei nos assegura isso daí. Tendo uma lei, nós podemos judicialmente fazer a correção que hoje toda a categoria está querendo. A nossa reportagem tentou ouvir o Ministério Público sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos retorno. Mudando de assunto, a polícia desarticulou um trio que tinha intenção de distribuir drogas no Festival de Itaúnas que acontece neste final de semana. A polícia prendeu 3 homens que estavam a bordo de um veículo Onix. Com eles foram apreendidas 11 munições calibre 12, 46 munições calibre 22, 2 munições calibre 32, além de 12 munições calibre 22 deflagradas, drogas, coldres, entre outros objetos. Eles foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. Mais notícias de São Mateus e região, você acompanha no jornal online Sim Notícias. Vitória e superação. Essas são 2 palavras que resumem muito bem a vida da jornalista Sandra Freitas. Nesta quarta-feira, no Shopping Oriundi, em Aracruz, amigos e familiares prestigiaram esse momento importante na vida da agora também escritora, que falou com a nossa reportagem.
Esse livro ele surgiu de um vídeo que eu gravei o ano passado, em maio. Eu decidi contar a minha história e, como jornalista de TV, eu falei assim, eu vou tentar gravar resumidamente e contei a minha história do início ao fim. Eu acho que nem eu mesma tinha contado isso para mim, porque a gente vai vivendo os momentos da vida e você não vê de onde começou e aonde chegou. E eu publiquei isso na véspera do Dia das Mães com o título assim, esse vídeo é para você que não é mãe. E a repercussão foi assim, me impactou. Eu descobri que existem milhares de mulheres com esse desejo de ser mãe, com dificuldades para engravidar e que viram em mim uma esperança, porque eu engravidei naturalmente aos 45 anos, né, depois de tentativas de gravidez com meu primeiro marido que não deram certo, depois de passar por um luto. E eu brinco que eu fui mãe aos 45 do segundo tempo, né? Então eu falo que a gente não pode entregar o jogo, a gente tem que lutar e que, se for da vontade de Deus, ele vira o jogo nos 45 do segundo tempo. Então, e como a repercussão do vídeo foi muito grande, eu resolvi transformar no livro, só que com muito mais detalhes. Olha, agora tem uma boa notícia para quem está com o nome sujo na praça. É que vai até essa sexta-feira o 4º mutirão de negociação de dívidas do Procon aqui de Cachoeiro. Esse ano o mutirão está sendo realizado lá no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. E teve perdão de dívida de até 100%, hein? A Fabiana procurou o mutirão para resolver uma dívida antiga e está confiante na resolução do problema. Eu vim tentar acertar uma dívida que eu tenho já há um tempinho, né? E eu espero sair daqui com essa dívida quitada, né? Se Deus quiser, resolvida. Maria de Lourdes disse que não aguentava mais a cobrança da financeira. Tá esquentando muito a minha cabeça porque eu recebo telefonema 3, 4 vezes por dia. O segundo dia do mutirão de negociações atraiu centenas de pessoas ao Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Uma excelente oportunidade para essas pessoas que querem voltar a ter o nome livre no mercado. Esse consumidor, ele quer pagar a sua dívida, mas muitas das vezes ele se viu numa condição que impossibilitou. Quantas pessoas aqui, por exemplo, tiveram problemas de saúde e não puderam arcar com as suas dívidas porque tiveram esse investimento para fazer? Então aqui é uma possibilidade deles realmente recuperarem e olharem para frente, erguerem a sua cabeça e voltar aí para o mercado para fazer os seus investimentos. Bancos, financeiras, serviços de telefonia, água, um total de 11 empresas estão participando desse mutirão. O Gilmar representa uma financeira e, segundo ele, o mutirão está superando a expectativa esse ano. Ontem nós conseguimos atender 50 clientes, o objetivo era atender os 50, conseguimos atender ontem, conseguimos fechar mais ou menos uns 30% a 40% do que nós atendemos. E a importância, cara, é voltar esse cliente ao mercado de crédito, voltar a dar crédito para o nosso cliente. A gente tem alguns casos de clientes que estão inadimplentes há muito tempo e hoje ele consegue dividir esse contrato, a gente consegue dar desconto no pagamento à vista, talvez o cliente tenha uma reserva e consegue vir pagar à vista com um desconto bacana, ou a gente consegue dividir em até 36 vezes o saldo devedor dele, dando uma entradinha pequena de mais ou menos 10% até uns 7% do valor, a gente consegue trabalhar essa entrada, depende do caso. E a importância é botar esse cliente de volta no mercado, voltar a dar crédito para ele, limpar o nome, voltar à normalidade de crédito dele. Mesmo com a fila desse tamanho, os atendimentos eram rápidos nesse segundo dia do mutirão. Para agilizar, o aviso mostra as empresas presentes e a quantidade de senhas que cada uma delas vai disponibilizar. Anderson veio resolver um problema da tia. Achei ótimo, né? Uma iniciativa para poder ajudar justamente as pessoas com pouco recurso. E parece que tem dado certo, né? E a gente espera que dê muito certo para muita gente. Para mim, no caso, ele traz uma segurança, fazendo que a pessoa tenha uma credibilidade de volta ao mercado. E isso faz com que a gente possa voltar a ter expectativas melhores futuras, né? Uma senhora ontem que até nos emocionou, cara, ela tinha uma dívida conosco de 18 anos, desde 2000 ela tinha um contrato com a gente, esse contrato atualizado de juros de lá para cá estava chegando a quase R$9 mil, e ontem nós conseguimos fechar com ela por R$150. Ela saiu feliz, contente, conseguiu resolver o problema dela, nome limpo. Dona Rosimar tentou, mas está saindo insatisfeita. Para ela não deu. Eu recebi a proposta tem uns 20 dias de 4 mil, cheguei aqui, está 7 mil, quase 8 mil, caiu para 5 e 36 meses de R$200, para mim não dá. E não teve acordo nenhum. Como é que faz agora?
vou embora sem fazer, sem pagar, devendo. O mutirão de negociação está disponível para todos os consumidores que querem negociar suas dívidas, mas o coordenador alerta para quem quer conseguir uma senha de atendimento. É bom considerar também que as senhas elas são distribuídas e tem um determinado número para cada empresa. Ok? Então é bom chegar cedo para que você possa garantir a sua senha. Importante trazer um documento, né, para comprovação, RG, um CPF e algum documento também referente àquela dívida. Em último caso, se o consumidor não tiver esse documento, nós estamos disponibilizando também o serviço da CDL e da Assis. Se esse consumidor tiver negativado, ali vai vir um espelho mostrando quais as empresas que ele está devendo e poder aqui fazer a sua negociação. Diariamente as pessoas vão no Procon pedindo essa oportunidade, procurando saber dessa oportunidade, e a oportunidade está aqui, desde ontem, hoje e amanhã também. Encerra-se sexta-feira. Então aproveita essa oportunidade, porque não sabemos quando que teremos outra. De Cachoeiro de Itapemirim, nós voltamos à Vitória. Bom, e assim a gente encerra nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.